Mães e meus irmãos que estão aqui na nossa igreja catedral, irmãs e irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, pela Rádio Olinda, pela Rádio Clube FM. Nós estamos celebrando esse tempo pascal. E nós podemos hoje, com a ajuda da palavra de Deus que nos foi proclamada, sentir ou tirar a prova do quanto é difícil a gente acreditar que a vida venceu a morte. É difícil. Os discípulos sentiram essa dificuldade. Mesmo Jesus tendo anunciado a eles, hoje o Evangelho, o próprio Jesus nos recorda isso, mesmo Jesus em várias ocasiões falou a eles como é que ia ser, que ele ia sofrer muito, que ia ser crucificado, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E mesmo assim, os discípulos se assustam e ficam incrédulos quando veio o Senhor ressuscitado. Tomé, que parece nos representar muito bem no meio dos 11, Tomé dizia: eu preciso ver, eu preciso tocar para acreditar. Mas os outros também tiveram dificuldades. Imaginem nós, mais de 2000 anos depois, que não tivemos a graça, o privilégio de conviver fisicamente com o Senhor Jesus. Então ninguém se espante se aqui e acolá a gente tem as dificuldades de crer, de acreditar verdadeiramente que a vida venceu a morte. Ninguém se escandalize consigo mesmo ou com outras pessoas quando aqui e acolá a gente tem dificuldade de acreditar que Jesus está vivo, está aqui. Porque nós temos, e essa é a dificuldade muito grande, ou atesta as nossas dificuldades. Às vezes a gente reza uma coisa, canta uma coisa e acredita em outra. Ou tem dificuldade de acreditar naquilo que rezamos e cantamos. Quantas vezes a gente não repete na celebração da Santa Missa, na celebração de outros sacramentos, Ele está no meio de nós, Jesus está aqui. E às vezes a gente fica olhando para o alto, fechando os olhos para ver se a gente imagina. Ele está aqui no meio de nós. Então seria tão bom que a gente pudesse aproveitar esses 50 dias do tempo pascal para exercitar em nós esta crença. Crer realmente nesta verdade. Jesus ressuscitou. Ele está no meio de nós. A vida venceu a morte. É claro que poderíamos justificar de várias maneiras. Sobretudo este tempo que estamos vivendo, esse momento que estamos atravessando, essa tempestade que não sabemos ainda como e quando vai terminar. É difícil. Quando a gente se depara com tanta morte, com tantos sinais de morte, com tanto sofrimento, a gente acreditar, não. Nós podemos acreditar na vida. Ela venceu a morte. E mais ainda, a gente acreditar que Jesus veio nos trazer a paz. Tão bonitas as aparições do ressuscitado.
ouvimos domingo passado, já na primeira aparição de Jesus, no primeiro dia, no dia da ressurreição, 8 dias depois. Hoje, novamente, o Evangelho narra essa aparição de Jesus, logo depois daquela aparição aos discípulos de Emaús. Eles estão ainda conversando sobre a experiência que tiveram com o Senhor Jesus ressuscitado. E Jesus aparece sempre com a mesma frase: a paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. E imediatamente, em todas essas aparições, ele, quando diz esta frase, que é mais do que um desejo, é um atestado daquilo que ele nos garantiu antes de sua morte. Eu vou dar a vocês a paz. Agora, não é a paz como o mundo dá, não. É diferente. É difícil quando a gente sente que Jesus deseja ou diz que entre nós está a paz, e imediatamente ele mostra as chagas, mostra as mãos, o lado, e nós podemos até pensar que humanamente estava doendo muito ainda. As chagas estavam abertas. Foi no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, 8 dias depois também, ele deseja a paz e imediatamente ele mostra as mãos e o lado. E a gente pode pensar, por que isso? Por que essa necessidade de Jesus mostrar as chagas? Sobretudo, logo depois que ele deseja a paz. É porque a paz que Jesus nos traz, ou melhor ainda, a paz que Jesus é para cada um ou para cada uma de nós, não é a ausência de sofrimento. Essa é a paz que o mundo dá. O mundo quer nos enganar, trazendo uma paz que não é verdadeira. Dom Helder nos dizia de uma forma muito bonita, eles não é a enganadora paz dos pântanos que mal encobre a podridão, mas é a paz autêntica, a paz que Jesus traz. E por que ela é autêntica? Porque é Ele mesmo. Jesus é a paz. Então, para nós cristãos e cristãs, a paz que nós queremos entender e queremos sentir não é a ausência de sofrimento. Essa é a paz que o mundo dá. Por isso que o próprio mundo oferece tantas coisas para a gente se sentir em paz. Tantas coisas que o mundo oferece. E que a gente sabe que essas coisas não trazem paz verdadeira. Então, o que é a paz verdadeira? É a certeza pela fé de que Jesus está com a gente. Essa é a paz verdadeira. Ele está no meio de nós. E é tão bonito esse plural, nós. Ele não está só comigo. Ele está com a humanidade inteira, de todos os tempos e de todos os lugares. Então seria interessante que a gente pudesse aprender. E mais do que aprender, viver essa verdade. O tempo pascal é para isso. A vida venceu a morte. E por isso nós podemos estar em paz. E até sentir a alegria em meio a tanto sofrimento e a tanta coisa que contradiz a paz e a alegria. Porque a paz para o cristão, para a cristã, a alegria para o cristão e para a cristã é a certeza de que Ele, Jesus, vencedor, vitorioso, Ele está com a gente. Ele nunca se ausentou do sofrimento.
quando a gente olha para a cruz, a gente não entende muita coisa. Como é que Deus pode estar ali? Na nossa cabeça era para que Ele não deixasse que isso acontecesse. Ele não pode tudo, não é todo poderoso. Por que Ele vai deixar que isso aconteça? É porque quem foge da cruz é o Satanás, não é Deus. Deus assume também a cruz. Ele está presente na cruz. Significa que Ele também está presente no sofrimento da humanidade. Então essa é a grande lição também, ou mais uma lição que a Páscoa nos traz, esse tempo pascal. Descobrir Jesus nesse partir o pão, que é a Eucaristia, mas não só a Eucaristia. A Eucaristia ela vai acontecendo também. Quando eu reconheço Jesus em quem de mim está precisando, em quem de mim se aproxima, em quem está doente, em quem está preso. Jesus vai dizer no Evangelho, e nós já sabemos de cor e salteado esta página do Evangelho. O que nós precisamos é para isso o tempo pascal. Para que a gente, a partir das Escrituras, não podemos ter outro lugar. Até a nossa oração tem que ter como base, como fonte, a palavra de Deus. Porque é através da palavra que a gente vai, se não entender, porque nunca vamos entender Deus perfeitamente, pelo menos assimilar alguma coisa para a nossa vida espiritual. Então vamos, hoje nesse terceiro domingo, nessa terceira semana da Páscoa, que iniciamos com esta celebração, vamos pedir a Deus essa graça, de que a Páscoa nos ajude a acreditar de verdade que a vida venceu a morte. Que Jesus vive ressuscitado, está no nosso meio. E que Ele é a nossa paz. Porque a paz verdadeira não é a ausência de sofrimento. Sofrer, todos nós sofremos, todos e todas. Mas a paz verdadeira é a certeza de que Ele está com a gente. É tão bonita aquela expressão, aquela palavra de Jesus que nós encontramos no Evangelho. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Mas a gente sempre vai entender, se a gente não tiver cuidado, vai entender a Escritura, a palavra de Deus, com a nossa cabeça, com os nossos poucos conhecimentos. Então, quando Jesus fala, estarei com vocês todos os dias, a gente logo imagina que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a recomeça. Nada disso. Quando Jesus diz, estarei com vocês todos os dias, significa dia de chuva e de sol. Dia de alegria e de tristeza. Dia de saúde e de doença. Dia de penúria e dia de fartura. E por aí vai. Isso significa todos os dias. Então vamos pedir, nesta Eucaristia e sempre, que este tempo pascal nos ajude a enxergar em tantas e de tantas maneiras a presença de Jesus vitorioso no nosso meio. Amém. Amém.